Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar de 5 assuntos super importantes para você que quer aprender Databricks, beleza? O primeiro deles é o que é Databricks. Depois a gente vai entender por que as empresas utilizam o Databricks, como que é fazer projetos com Databricks e como que eu aprendi Databricks e por que a certificação é tão importante, tá? Então fica comigo que até o final do vídeo você vai entender todos esses 5 tópicos. Já aproveita, se inscreve no canal, isso ajuda bastante, mas vamos lá, direto para o conteúdo. Pessoal, o que é Databricks? Por que essa pergunta é tão importante e ela vem em primeiro lugar? Se você não entender o que é o Databricks, para que ele serve, por que ele existe, não faz sentido você estudar, ou melhor ainda, você nem vai conseguir se vender, você nem vai conseguir resolver nada com Databricks, tá? Então vamos lá. O que é Databricks? A resposta mais curta, direta possível é o seguinte: Databricks é uma ferramenta de processamento de dados. Isso pode não dizer muito para você, mas se você olhar para um ambiente analítico, né, de um projeto de engenharia de dados, a função que o Databricks vai fazer é processamento dos dados. Ele não serve para armazenamento, ele não serve para você montar um aplicativo nele, você não pode instalar no seu computador, nem nada. Ele é uma ferramenta na nuvem feita para processamento de dados. Essa é a resposta curta. Agora a gente vai um pouquinho mais específico, tá? Por que o Databricks é tão bom para processamento de dados? Primeiro, que o Databricks ele funciona 100% na nuvem e ele funciona nas 3 principais nuvens, que é a Azure, a AWS e o Google Cloud, tá? Então ele funciona nas 3 plataformas e somente nessas plataformas. Você não consegue baixar o Databricks no seu computador, por exemplo, tá? Outro ponto importante, por que ele é tão interessante, tá? O Databricks, ele por baixo dos panos, no motor do Databricks, ele implementa o Apache Spark, que é uma ferramenta open source e é uma das melhores ferramentas para processamento de Big Data, ou seja, é uma ferramenta extremamente adequada para esse tipo de trabalho com grande volume de dados. O que o Databricks faz é simplificar o uso do Apache Spark. Então você pode usar o Apache Spark no seu computador de forma gratuita ou na nuvem, existem várias formas de fazer isso. Mas na vida real fica muito trabalhoso fazer toda essa configuração do Apache Spark e ainda no Databricks, além de ser mais fácil para a gente programar, para a gente desenvolver nossas pipelines, ele é muito otimizado. Então o desempenho do Apache Spark dentro do Databricks é muito superior àquele que você vai ter no seu computador pessoal, por exemplo. Mas o Databricks não é somente essa ferramenta de processamento de dados, tá? Então, ainda sobre o que é Databricks, hoje em dia a definição é que o Databricks é uma plataforma unificada de dados, ou a plataforma Lakehouse do Databricks. E esse termo Lakehouse, ele sempre vai estar presente em tudo que é relacionado a Databricks, porque Lakehouse é um tipo de arquitetura de dados que possibilita que a gente trabalhe com vários formatos de dado, vários tipos de dado, estruturado, não estruturado, semi-estruturado, streaming. E essa parte de plataforma de Lakehouse, ela vai construir todo o processo de dar sentido para os dados. Então, dentro do Databricks, o que a gente vai fazer é pegar os dados que estão lá disponíveis num data lake e a gente vai processar esses dados, a gente vai dar sentido para esses dados, a gente vai criar camadas de limpeza, de filtro desses dados, camada de qualidade dos dados e a gente disponibiliza esses dados para outras aplicações ou até mesmo dentro do Databricks. Hoje em dia existe uma plataforma analítica, porque o Databricks está sempre se complementando, então é uma ferramenta muito mais completa hoje em dia do que era alguns anos atrás. E a ideia do Databricks é que somente dentro dessa plataforma a gente consiga colocar várias pessoas para trabalhar em conjunto, tá? Então dentro do Databricks podem trabalhar engenheiros de dados, que é o que eu sou,
podem trabalhar cientistas de dados e também analistas de dados. Existem plataformas assim dentro do Databricks, ou melhor, versões ali dentro do Databricks, que é para atender as demandas de cada um desses profissionais. E o melhor de tudo é que eles compartilham o mesmo acesso aos dados, tá? Então, se a informação de toda a nossa empresa, ela está disponível dentro do Databricks, por que não colocar toda a equipe para trabalhar em conjunto dentro do Databricks, tá? Então, essa é a proposta de valor da Databricks. Então é muito interessante que você, quando for entender o conceito de Databricks, saiba que além de fazer o processamento dos dados, ela é uma plataforma que vai colocar todo um time completo para trabalhar, cada um fazendo a sua função. Agora, por que as empresas utilizam o Databricks? Essa é a nossa segunda pergunta. Primeiro, se as empresas não utilizassem o Databricks, elas ainda iam precisar de alguma ferramenta de processamento de dados. Na minha experiência, sempre que a gente vai implementar essa ferramenta de processamento de dados, que acaba sendo uma das partes mais importantes de um projeto de dados, é muito trabalhoso para configurar esse recurso, ainda mais quando a gente fala em dar acesso para várias pessoas, funcionar na nuvem de forma segura, com forma governada, né? Ou seja, ter uma governança dos dados ali dentro. Então o Databricks abstrai isso também. Então as empresas utilizam o Databricks, porque ele é uma ferramenta muito boa, muito potente assim, para trabalhar com Big Data. E 2, é porque ele é muito fácil de utilizar e isso compensa muito, tá? Porque as empresas querem ter acesso aos dados e elas querem que isso ocorra em semanas, não em meses, tá? E da minha experiência real de projeto, nós conseguimos entregar várias fontes de dados em semanas e não meses, tá? Depois que a gente aprendeu e criou um padrão de como que a gente vai fazer toda a pipeline de dados dentro do Databricks, trabalhando com código em Python ou SQL, a gente até pode combinar os dois códigos. Depois que a gente criou esse padrão, era muito mais fácil replicar esse padrão e trazer novas fontes de dado, fazer a governança, ou seja, garantir que só as pessoas corretas tenham acesso à informação correta. E o Databricks abstrai tudo isso, então realmente ele acaba sendo o coração de um projeto. E as empresas usam isso porque ele pluga muito bem no ambiente nuvem das empresas, tá? Então, se a gente tiver um Data Lake disponível na nossa nuvem, a gente consegue também subir um Databricks nessa nuvem, fazer a conexão com o Data Lake e a partir daí a gente tem acesso a toda a informação que tiver dentro desse Data Lake. Então, por isso que as empresas utilizam o Databricks, porque é prático, é rápido para começar a utilizar o Databricks e ainda ele tem toda uma segurança, ou seja, somente as pessoas que devem ter acesso ao Databricks vão ter acesso e lá dentro existe uma proteção granular de cada informação. Por exemplo, o time de finanças só vai poder ver os dados de finanças, o time de marketing só vai poder ver os dados do marketing, tá? Então a gente garante a proteção da informação lá dentro do Databricks. E o terceiro ponto, como que é fazer projetos com Databricks? Esse ponto eu acho super interessante, porque o que me ganhou no Databricks foi a facilidade de implementar ele em projetos reais. Então, quando a gente começou a trabalhar com Databricks, a gente sentiu uma facilidade de replicar os processos que a gente estabelecia como padrão. Por exemplo, a forma de ingerir os dados, fazer a camada bronze, a forma de fazer a qualidade dos dados, ou seja, passar esse dado para a camada prata e depois como que a gente disponibiliza esses dados para o time de negócio, que é a camada ouro. Então, como que a gente associa a informação, como que a gente usa, por exemplo, comandos SQL para fazer métricas e fazer joins entre tabelas e disponibilizar isso de uma forma muito conveniente para a equipe de análise de dados ou até para a equipe de cientistas de dados. E a gente viu que isso permitia com que os nossos engenheiros não se preocupassem com a infraestrutura e somente com o código, com os dados, com as pipelines, que é o sonho de todo engenheiro de dados, é não perder tempo resolvendo picuinha de infraestrutura ou resolvendo bug de plataforma, porque o Databricks é uma coisa bem robusta, então a gente realmente não tem essa preocupação, tá? E como que é fazer projetos com Databricks?
Cara, depois que a gente tem o Databricks montado, tudo que a gente precisa criar é um cluster, que é uma unidade de processamento dentro do Databricks, e a gente dá acesso às pessoas para usar aquele cluster quando a gente precisa. Ele liga e a gente faz o código, testa as nossas atividades, depois a gente consegue automatizar essas pipelines para ser executada por um cluster de automação, que é um cluster que liga, faz a tarefa e desliga automático, tá? Então a gente só paga por aquilo que a gente usa e é assim uma forma bem simplificada de como que a gente faz projetos com o Databricks. A quarta pergunta é como que eu aprendi Databricks. Porque se você está chegando aqui e está vendo um monte de aulas do Bernardo aqui explicando vários tópicos sobre Databricks, eu quero lembrar que quando eu comecei eu não tinha acesso a essas informações, existiam poucas pessoas ainda falando sobre Databricks e obviamente a maioria do conteúdo é em inglês, tá? Então o jeito que eu aprendi foi realmente no YouTube, vendo outras pessoas falarem de Databricks, mas o jeito que eu aprendi real assim foi fazendo o projeto mesmo, tá? Então, eu tive uma sorte muito grande de aparecer um projeto na minha mão para eu cuidar junto da minha equipe, e o projeto era com Databricks, então eu era obrigado a saber tudo aquilo que eu estava fazendo, e eu ia para documentação, ia para tutoriais no YouTube, e foi assim que eu aprendi, tá? Mas a gente só vai pegar mesmo, aquele conteúdo só vai ficar gravado em nós quando a gente colocar a mão na prática, tá? Então o melhor jeito de você aprender Databricks é entrando num projeto de Databricks. Se você não tem a menor possibilidade de entrar num projeto com Databricks, eu te recomendo que você mesmo crie o seu projeto. Você crie um desafio para você mesmo, tipo, eu quero pegar essa fonte de dados aqui e fazer todas essas transformações, eu quero fazer uma análise com esses dados aqui, e depois você vai se perguntar, como é que eu faço isso funcionar automático? Daí você vai conhecendo novas ferramentas do Databricks que vão complementando as necessidades que você tem para fazer aquele projeto ir para o ar. Então, foi assim que eu aprendi Databricks, foi colocando a mão na massa mesmo. E uma dica bem importante para você que quer aprender Databricks e não quer gastar muito com isso, ou melhor, não quer gastar nada com isso, eu já fiz algum vídeo aqui sobre usar o Databricks Community, que é uma versão gratuita do Databricks que é perfeita para você utilizar nos seus estudos, tá? Você não vai conseguir fazer um projeto real com Databricks, então você não pode aplicar isso na sua empresa, mas você vai poder testar o seu código, estudar, porque ele funciona perfeitamente para essa finalidade de estudos, tá? E o último ponto, por que a certificação em Databricks é tão importante, tá? Pessoal, as certificações, elas são uma forma da gente mostrar para o mundo que a gente domina aquele assunto. Eu tenho 2 certificações, a primeira é da Azure, de Data Engineer, foi a minha primeira certificação, e a segunda é a de Databricks Data Engineer Associate. E é muito legal porque as certificações, além delas comprovarem, darem um título para nós, que inclusive me ajudou a conseguir meu trabalho agora na Holanda, essa certificação ela vai fazer com que você passe por uma lista de tópicos que você precisa dominar para ter essa certificação. E felizmente, a certificação da Databricks, ela está muito alinhada com aquilo que acontece em projetos. Então foi muito importante eu ter estudado para a certificação, porque os tópicos que aparecem lá era exatamente aquilo que eu precisava aplicar no projeto. Ou seja, eu estava resolvendo o problema do nosso cliente, que era, por exemplo, fazer a ingestão automática de arquivos com o autoloader, que era, por exemplo, fazer a governança dos dados com o Delta Lake. E todos esses tópicos que eu precisava colocar em prática no trabalho eram assuntos que caíam na prova da Databricks. Então, eu passei de primeira na prova da certificação de Databricks, porque eu lembro que na época eu estava muito afiado, eu estava muito dentro do projeto e a gente tinha acabado de descobrir muita coisa nova. Então a certificação ela não é só um título para você, ela vai ser um guia de estudos que vai fazer você ter todas as habilidades que você vai precisar na vida real. Então
Esse foi 5 tópicos muito importantes para você que quer aprender Databricks. Conta aqui para mim o que mais que eu posso te ajudar, que dúvidas que você tem. Não esquece de curtir esse vídeo, porque isso me ajuda bastante. Então, se você tá gostando, é um dos jeitos de você retribuir, tá? Então, muito obrigado para você que ficou até agora. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!